Ô minha gente, de volta aqui para o Jardim Norte do Santuário Nacional da Casa da Mãe Aparecida. É um momento muito especial, porque ao vivo na edição de hoje já está no ar para você Contos e Cantos. Exatamente o que você ouviu, ao vivo, porque hoje nós temos a alegria de tratar de um assunto muito especial. Nós cremos na vida eterna. E na próxima segunda-feira, os missionários sedentoristas, todos nós, vamos celebrar o primeiro mês de falecimento do querido padre Luiz Carlos de Oliveira, falecido aos 74 anos. Quase um mês que ele nos deixou, partiu para contemplar a face daquele, o Redentor de quem serviu a vida inteira. E quem vai falar para a gente sobre o padre Luiz Carlos e uma linda homenagem que fez a ele é o querido amigo, o nosso querido padre Ronoaldo Pelaquim. Bom dia, padre, bem-vindo. Bom dia, Zezinho. Você falou que é alegria, no seu rosto está presente a alegria, e vai falar da vida eterna. Tem muita gente que não gosta desse assunto, principalmente quando é de um amigo nosso falecido tão recente, padre Luiz Carlos de Oliveira. Ô padre, eu acho que o senhor falou alegria e eu acho que esse é o ponto. A gente fala do padre Luiz Carlos e lembra do bom humor, lembra da alegria, do jeito leve que ele levava a vida. Para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ou quem só via pela televisão, quem foi o padre Luiz Carlos de Oliveira? Para começar, e eu não podia deixar para depois, porque para mim é o principal, ele é um missionário, ou foi, ou é ainda, está com Deus, missionário redentorista, como nós, como o irmão Alain, como o irmão Viveiros e outros tantos irmãos, padres e irmãos que formam a congregação do Santíssimo Redentor. E o padre Luiz Carlos era redentorista. Então, o primeiro dado que eu queria colocar é esse, porque, como redentorista, nós fomos colegas quase a vida inteira. Vocês moraram juntos fora do país também, padre? Sim, moramos em alguns lugares aqui no Brasil, moramos em Roma. Agora, ele é 6 anos mais novo que eu. E assim, para o ouvinte saber um pouco, ele faleceu com 74 anos. Foi missionário redentorista como sacerdote por 44 anos. Nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Do padre Vitor? Padre Vitor, padre Borges. Por sinal que o padre Borges, que a gente chamava de Borginho, porque era uma bondade, o padre Borginho foi quem fundou o seminário redentorista na cidade dele, Sacramento. Ele estava para entrar para o seminário, porque ele tinha, como disse ele uma vez para o irmão Viveiro, ele tinha desejo de ser padre desde pequeno, já fazia aquelas coisas que padre faz, de querer confessar, querer dar bênção e tal, desde pequeno. Ele estava já para entrar em outro seminário. Não conhecia o seminário redentorista. Quando apareceu na terra dele, padre Borginhos, que também é de lá, ele também é nascido lá, padre Borges. E ele estava chegando ali para fundar um seminário, olha só que coincidência. Ia começar um santuário naquela cidade, Sacramento. Aí os parentes dele falaram, pronto, você não precisa ir para outro lugar para ser seminarista, você vai ser seminarista aqui mesmo. E foram 15 os primeiros seminaristas, e ele foi um dos 15. E olha, quem perseverou foi só ele. Somente ele, ordenado padre. Daquele grupo primeiro de 15 seminaristas, só ele ordenou-se padre. Bom, aí ele ficou 2 anos lá e veio para o seminário Santo Afonso. Quando ele chegou com a idade de 13 anos, eu já era mais crescido, já estava para sair do seminário para ir para o noviciado, filosofia, já tinha feito o colegial e tal. Então eu o conheci pouco como menino. Mas fui conhecê-lo depois que ele fez os votos e virou missionário redentorista como eu. Aí sim, aí nós nos conhecemos muito, nos conhecemos em Roma e depois em vários outros locais no Brasil. E é interessante o senhor falar, né, desse convívio em Roma, né, porque você vai para um outro lugar,
missionário, para estudo, e você encontrar um outro brasileiro da mesma congregação. Eu acho que essa amizade só tem a crescer, né, padre? Eu acho que isso fez muito bem para a relação dos senhores. Ah, demais, porque a gente está no exterior, sempre tem saudade do Brasil, tendo um companheiro como ele, que você conheceu muito bem, muito alegre, muito amigo, muito sincero, muito dado, assim, né? Muito positivo. Bem, mas olha, eu vou tirar um papel do bolso. Fique à vontade. Porque tem umas coisinhas aqui que a minha memória não segura, não. Por exemplo, disse ele uma vez também numa entrevista que ele foi transferido 23 vezes de casa. Nossa, 23 vezes de um lugar para o outro. Parece uma coisa que não seria positivo, mas depois no finzinho eu vou dizer que é positivo. Pois então, olha, os lugares onde ele esteve na vida. Esteve... Nossa, onde é tanto? Sim, ele esteve na igreja de Tietê, primeiro lugar. Lá nós tínhamos o seminário maior, teologia, filosofia, e depois ficou noviciado. Ele trabalhou lá na nossa igreja, foi para o Jardim Paulistano, em São Paulo, onde foi pároco. Daí ele foi para Roma, onde ele ficou poucos anos como aluno, né? Estudando em Roma. Dali ele foi para Angola, olha só, missionário redentorista lá na África, em Angola. Eu também tinha escrito para ir para lá, mas não aceitaram meu nome, não. Aceitaram o padre Rodolfo, depois foi o padre Américo, e por fim foi o padre Luiz Carlos, também foi para Angola. Voltando da Angola, ele foi novamente para Tietê, trabalhando na igreja, trabalhou no Seminário Redentorista de Santo Afonso, aqui em Aparecida, onde ele estudou como criança, foi mestre de noviços por 3 anos, 92 a 96. Depois ele voltou para Roma, agora não mais como estudante, mas como diretor da Escola Maior Redentorista em Roma. E foi nesse período que eu convivi vários anos com ele lá. Eu trabalhava na Rádio Vaticano e morava em outra casa, na igreja São Joaquim, em Roma, e ele morava na nossa casa principal, na nossa sede em Roma. E a gente se encontrava muito. Ele gostava de ver a comida que eu fazia na minha casa e tal. Ok. Depois desse período em Roma, ele voltou para Tietê, onde ficou mais 3 anos na igreja, voltou para o Seminário de Santo Afonso, onde ficou mais 3 anos, era de 3 em 3 anos um pulinho. Santuário de Aparecida, onde ele ficou por 3 ocasiões também, pároco em São João da Boa Vista, minha terra natal. Trabalhou novamente no Jardim Paulistano, aí com outras funções. Trabalhou em Sorocaba, onde ele dirigia retiros, era da equipe de retiros da nossa província. Depois trabalhou no setor vocacional, com seminaristas adultos. E, finalmente, depois de 3 vezes que trabalhou aqui, voltou para o santuário, onde, infelizmente, ele faleceu, mas faleceu num lugar onde gostava muito. Agora, eu falei que ele morou em muitos lugares, eu ia dizer que a vantagem... Eu até escrevi uma frase assim, ó. Feliz o superior que tem alguém como ele e que pode contar em qualquer momento para qualquer situação. Porque às vezes o superior quebra a cabeça para fazer uma transferência. E se tem elementos assim disponíveis, então para ele é uma facilidade. Com certeza. Agora, padre, só vamos lembrar por causa do nosso tempo, que aí o senhor teve a inspiração como grande poeta que é de fazer uma poesia. E assim ela agora se transformou em canção para render homenagens ao Padre Luiz. E a gente vai acompanhar então essa linda homenagem. Quero agradecer a presença do senhor aqui, sempre essa amizade bacana. Um segundo. Até 2 então. Ele falou assim uma vez, perguntaram para ele, onde você gostaria de trabalhar mais? Ele falou, com o povo. E foi com o povo que ele trabalhou mais, porque é a nossa finalidade última de missionários com o povo, porque Santo Afonso foi assim no meio dos cabreiros pobres. Aí eu fiz uma frase assim, desculpa. Feliz o povo que tem um padre que possa escutá-lo, como o Luiz Carlos escutava, com alegria nos olhos. Que lindo isso. Obrigado por essa fala do Padre Luiz Carlos, que estará sempre no nosso coração. Padre Luiz Carlos,
Tive o privilégio de almoçar muitas vezes lá no Carmelo com ele, aqui em Aparecida, que no ano passado me deu um grande presente no dia 12 de outubro, na missa da tarde. Eu vim participar da missa e ele me concedeu a alegria de rezar a consagração. O Luiz Carlos está no céu, está ouvindo essa gratidão, que fica mais marcante no meu coração por ter vivido essa experiência com o Senhor. E o Padre Pelaquim lhe rendeu uma linda homenagem, fazendo uma linda canção, que agora, depois do conto, a gente vai cantar. Com a característica dele, olhos nos olhos. Vamos ouvir. Olhos nos olhos do ser da gente, 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 olhos nos olhos do ser da gente. O estribilho é seu, das estrofes não me lembro mais, só me lembro sua graça, seu sorriso, seu semblante amigo. Do estribilho eu me lembro, olhos nos olhos. Das estrofes não me lembro mais, das estrofes não me lembro mais. Só sei que me fazias acreditar no amor, no afeto, na amizade do Deus meu Criador. Quem ama o Redentor não tem mau humor. Quem ama o Redentor não tem mau humor. Olhos nos olhos do ser da gente, 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 olhos nos olhos do ser da gente. O estribilho é seu, das estrofes não me lembro mais, só me lembro das histórias, das piadas que faziam rir. Do estribilho eu me lembro, olhos nos olhos. Das estrofes não me lembro mais, das estrofes não me lembro mais. Me lembro dos conselhos que davas com bondade, com jeito e caridade, por causa do Senhor. Quem ama o Redentor não tem mau humor. Quem ama o Redentor não tem mau humor.
olhos nos olhos do ser da gente, 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 olhos nos olhos do ser da gente.